Olá, pessoal. Hoje o Grêmio pega o Mirassol fora de casa, jogo à noite, e muita gente me perguntando como é o Mirassol, qual é o comportamento do Mirassol dentro de campo e se temos chance de vencer e passar para a próxima fase. Eu fiz uma pequena análise aqui do Mirassol para passar para vocês e a gente discutir um pouquinho em relação ao comportamento, a posição dos jogadores do Mirassol dentro de campo. Primeiro eu preciso esclarecer que o Mirassol é uma forte equipe do interior paulista, está na Série C do Campeonato Brasileiro e vem muito bem nessa competição do Campeonato Paulista. Ele tem 9 jogos, sendo 4 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota para o Corinthians. E logo a seguir eu vou mostrar o posicionamento desse jogo contra o Corinthians em campo. O Mirassol tem a melhor ataque da competição junto com o Red Bull Bragantino e a terceira melhor campanha do Campeonato Paulista e na sua chave está apenas atrás do Palmeiras. Uma boa equipe de futebol, muito sólida defensivamente, que faz uma transição defesa para o ataque de forma bem rápida e já vamos destacar isso. Hoje também é a despedida do treinador Eduardo Batista do Mirassol. Ele que fechou a sua contratação junto ao Juventude para a disputa do Campeonato Brasileiro, se despede hoje e vamos ver o comportamento da sua equipe dentro de campo. O próprio Eduardo Batista que disse que o clube não vai hoje em campo mudar o seu posicionamento, vai jogar da mesma forma, vai atacar e vai continuar com uma postura agressiva em campo. E é isso que o Mirassol vem fazendo, principalmente contra os grandes do Campeonato Paulista nesse ano. Foi assim que venceram o Red Bull Bragantino e também a equipe do Santos, uma partida com bastante gols. A equipe do Mirassol joga muito bem em casa, isso é preciso frisar. O Mirassol sabe utilizar o mando de campo a seu favor. E aqui eu selecionei, eu vi algumas partidas do Mirassol, umas 6 partidas, e consegui ver dentro da equipe, no meu modo de ver, obviamente, alguns destaques. Começo pelo zagueiro Thalisson, um bom jogador com uma postura defensiva muito boa, vai também para o ataque, tem um gol no campeonato, e eu acho que é um jogador que o Grêmio poderia dar uma analisada, até porque o Mirassol agora, depois do Campeonato Paulista, praticamente se desmancha e recomeça para o campeonato da Série C. Então vale sim dar uma olhadinha em alguns jogadores do Mirassol que estão tendo um bom desempenho nesse Campeonato Paulista. Outros 2 jogadores em destaque são os 2 laterais. Pelo lado esquerdo, o lateral Pará, que é um bom jogador, e pelo lado direito, um dos grandes destaques do Mirassol é o Rodrigo Ferreira. Um bom jogador que eu também daria uma olhada com mais carinho. É um jogador que daqui a pouco vale a pena investir. 2 destaques também estão no meio-campo do Mirassol. São 2 volantes de marcação, mas são bons jogadores. O Luiz Felipe, que é um bom jogador, também de marcação, sobe um pouquinho mais, e o Neto Moura, que é um grande destaque, um dos 3 grandes destaques do Mirassol nesse campeonato. Ele é um volante de marcação, prioritariamente, e tem uma boa postura de marcação, uma boa postura, uma visão de jogo, onde ele, junto com seu colega, o Luiz Felipe, fecham muito bem o miolo do meio-campo. E por final, o atacante Zeca, que é um bom jogador, faz gols e tem uma média de 3,5 finalizações por jogo. Vale a pena dar uma olhada nesses jogadores e aqui volto a frisar 3 que eu destaquei, pelo menos na minha opinião, que é o Rodrigo Ferreira, o Rodrigo Ferreira, lateral direito, que é o Neto Moura, um volante, e também o atacante Zeca, que faz gols, tem postura de atacante e hoje o Grêmio precisa se cuidar um pouquinho. Bom, agora eu queria mostrar para vocês, eu selecionei 3 jogos para vocês darem uma olhada no sistema de jogo, a formatação da equipe do Mirassol, pelo menos a formatação inicial, para que vocês possam acompanhar a postura do Mirassol em campo. E eu selecionei aqui 3 jogos contra equipes grandes, equipes a nível de Grêmio. Então, para a gente poder ver a postura do Mirassol dentro de campo. O primeiro deles é contra o Corinthians. Vocês podem olhar aí na lâmina. Contra o Corinthians,
O Mirassol está marcado aí em azul. O Mirassol joga fora de casa, com 2 volantes de marcação. E nessa partida, o Corinthians joga com 1 volante de marcação e 2 meias. O Mirassol joga no sistema 4-4-2 e ele perdeu essa partida. E lembrando aqui, fora de casa. É importante ressaltar isso para que a gente possa ver agora no final o comportamento que temos dentro de campo. A outra partida que eu destaquei aqui foi contra o Red Bull Bragantino. E vocês podem analisar aí, o Red Bull está de branco, o Mirassol joga de amarelo, o Mirassol joga dentro de casa e o Mirassol joga com 2 volantes de marcação, que são eles, o Neto Moura e o Luiz Felipe, 1 meia, e o Red Bull entra em campo com 2 volantes de marcação. O jogo do Mirassol, o Mirassol jogou no 4-2-3-1, ganhou a partida contra o Red Bull Bragantino, e vale destacar aqui, porque agora no final eu vou fazer um fechamento da postura do Mirassol dentro de campo. E por último, eu selecionei esse último jogo, que o Mirassol jogou contra o Santos, também dentro de casa, jogando com 2 volantes de marcação, os mesmos que fecham o miolo do meio-campo, jogando no sistema 4-4-2, e o Santos jogando de azul, vocês podem ver aí, que está com 2 volantes de marcação e 1 meia de ligação. O que eu quero dizer com isso? Eu quero lembrar primeiro que contra o Red Bull e contra o Santos, o Mirassol venceu a partida, jogando em casa. E contra o Corinthians, jogou numa postura diferente e perdeu. Só que aqui eu quero fazer o seguinte, o Mirassol sempre joga com 2 volantes de marcação e 1 meia. Quando o adversário joga também com 2 volantes de marcação, ele acaba deixando o Mirassol jogar e o Mirassol tem mais êxito. Vocês podem ver que contra o Corinthians eu falei ali que o Corinthians tinha 1 volante de marcação e 2 meias. O que aconteceu? O Corinthians foi mais propositivo no campo e acabou vencendo a partida. Quando a equipe adversária que joga contra o Mirassol joga com 2 volantes de marcação, ela deixa o Mirassol jogar. E como eu falei no início do vídeo, o Mirassol tem uma transição de defesa para o ataque extremamente rápida, jogadores velozes, e aí acaba dando mais ofensividade para a equipe do Mirassol, mais posse de bola e sendo mais fácil entrar no miolo de zaga do time adversário. Creio que o Roger hoje entra em campo com 2 volantes de marcação. Aí vamos ver qual é que será o procedimento. Não acredito hoje que o Roger jogue com 1 volante de marcação e 2 meias, porque o Grêmio joga pelo empate. Então, tentando analisar o pensamento do Roger, eu acho que ele vai ser mais defensivo porque está em vantagem no marcador. No entanto, eu preciso ter bastante atenção, porque a equipe do Mirassol é rápida, tem uma boa engrenagem dentro de campo e vem surpreendendo nesse início de temporada 2022. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com os amigos, nos ajude a crescer o canal e disseminar o conteúdo de Grêmio para mais gremistas. Um grande abraço, um ótimo jogo e até o próximo vídeo.